Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está ouvindo o Podcast Review agora. Esse que é o nosso segundo podcast. E novamente ao meu lado, ele que é nosso companheiro futurístico aqui nessa jornada, Wagner Salles. Estreamos, né? Pois Coisa boa, a semana passada foi sucesso e esta semana vai ser também, porque o assunto é muito bom. Pois é, e para conversar com a gente, vamos receber o Adriano Medeiros, o Ruivão, né? Sou eu mesmo. Pois é, o Ruivo Hering. Ele que é coordenador de tecnologia do Armazém da Criatividade aqui em Caruaru e também é empreendedor na área de marketing web. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês bater pelo esse papo aqui muito bacana com a gente. Podcast Review. E a ideia hoje desse podcast é a gente falar um pouco sobre esse polo de desenvolvimento tecnológico que já tem há quanto tempo aqui em Caruaru? Em outubro nós estamos fazendo 4 anos, né? O projeto existe há 5, mas de inaugurado 4 anos. Bacana, que é uma extensão aí do Porto Digital, lá de Recife, né? Recife que é considerada o Vale do Silício, né? Aqui no Nordeste, até no Brasil, rapaz, né? E aí, o que a gente tá vendo Brasil também é que várias outras cidades recebem em algum momento recebem esse empoderamento de ser o Vale do Silício brasileiro e que finalmente chegou em Recife e ficou, né? Pois é. O Vale do Silício que quer ser o pernambucano americano. Olha, eu gosto de gente assim, que já chega dizendo aqui veio, né? O Vale do Silício americano queria ser recifense. Isso. Né? Acho que por aí mesmo. Pernambucano, né? Que Pernambucano, pernambucano. É. O que é bacana a gente começar essa conversa, Adriano, é você explicando para quem está ouvindo a gente agora o que realmente é o Armazém da Criatividade aqui em Caruaru. Por que ele veio parar aqui? O Armazém realmente é um empreendimento de outro porte, né? A cidade precisava de algo nesse nível. O Armazém é muita coisa, mas a gente pode resumir num conceito bem simples. Ele é um hub, um local onde concentra iniciativas, mentes, projetos que estão ligados à tecnologia ou economia criativa. Então, essas pessoas já existiam na cidade, sejam empreendendo por conta própria, ou na universidade, ou tendo vontade de entrar no segmento, mas não sabia como e estava ligado a uma atividade tradicional. Essas pessoas já estavam espalhadas e o Armazém veio para ser o local para reunir todo mundo em torno desse bem comum, que é desenvolver a tecnologia e a economia criativa, e ele oferece suporte para que isso possa realmente acontecer, deixar de ser uma ideia e que as pessoas possam se envolver, executar seus projetos e criar novas iniciativas no segmento. Como é o processo de seleção para quem quer ser uma empresa incubada lá no Armazém? É importante falar que incubação é uma palavra às vezes que até quem não é da área, né, quando a gente fala economia criativa, por exemplo, é muito amplo isso. O artesão que está lá no Alto Moura é economia criativa. E às vezes o pessoal mais tradicional acaba não se enxergando, pensando que é tecnologia, incubação, esses termos mais complexos. Mas lá a gente recebe a ideia de todo mundo e tenta tirar ela do papel e fazer com que ela aconteça. E um dos processos para fazer essa ideia acontecer é o processo de incubação, que é uma chamada pública que a gente faz todo ano para receber ideias. Essas pessoas se inscrevem, explicam qual é a ideia dela, e se essa ideia ela tem uma característica de poder ser escalável, ter uma base tecnológica, seja como meio ou fim. Por exemplo, base tecnológica de fim é o sujeito que tem uma empresa que desenvolve um software para alguma função. Então, por exemplo, o aplicativo do Uber é o aplicativo, é o fim. A base meio é o pessoal que tem uma incubada lá mesmo, a Marina, que tem um negócio de moda e usa a tecnologia para poder vender, poder desenvolver, então a tecnologia está no meio. Então a gente recebe esses projetos que tem capacidade de ser escalável, que pode replicar isso e ter um volume de negócios grande, não depende de pessoas ou de horas de pessoas. E se esses projetos forem selecionados, eles passam um período de tempo pré-determinado lá. Essa última turma passou durante 1 ano, onde ela deixou as pessoas que entraram lá, mais ou menos umas 12 empresas, elas deixaram de ser uma ideia e durante esse processo de 1 ano se transformaram num negócio formalizado, emitindo nota, faturando. Então ela passa por várias etapas para que deixe de ser uma ideia
e passe a ser um negócio. Então o processo de incubação é uma das maneiras que a gente tem de receber empreendedores e poder transformar isso em negócio. Você citou aí o negócio da Marina Pacheco, né, como um exemplo, e aí vem a pergunta e vem um pensamento também. A gente sempre vê com a inovação como ela está ajudando o empreendedorismo têxtil aqui da região. Isso. Foi um dos motivos para o Porto Digital vir para Caruaru? Exatamente. Inovação, ele é um processo que também é mais um mito, né? Quando a gente fala de inovação, as pessoas sempre imaginam que é inventar alguma coisa que não existia, e não é. Muitas vezes inovação é trazer algum processo que você não tem no seu negócio hoje. Ele já existe, mas não está no seu negócio, então ele vai ser inovação. Então, o polo do Agreste, ele sempre foi conhecido como um polo de alta produção, de todo nível de qualidade. A gente tem desde o cara que está replicando marcas até o pessoal realmente que está desenvolvendo moda, mas faltava esse link entre o pessoal de tecnologia que estava espalhado por aí e o pessoal tradicional da confecção. E o armazém, ele veio pensando realmente em fazer o link para que as duas áreas pudessem trabalhar em conjunto para trazer justamente essa inovação. Então, o armazém, ele foi pensado dentro de oferecer soluções para a cadeia têxtil e com certeza foi um dos motivos. Não todos, mas o principal motivo foi realmente dar esse apoio de inovação para o pessoal de confecção. Além desse case que você falou aí da Marina Pacheco, há algum outro que você pudesse destacar do trabalho que vem sendo desenvolvido lá no armazém, que já está mudando a realidade de uma região, trouxe algo diferente que está sendo aplicado, enfim? Olha, tem algumas coisas acontecendo, você falou em região, eu posso falar um pouquinho de futuro até do armazém, não só de passado. Até então, era até política do próprio Porto Digital você pensar em negócios que pudessem ser escaláveis e tudo mais. Agora o Porto Digital, com a nova direção, que assumiu em novembro do ano passado, os negócios no Porto são pensados justamente para ter impacto social. Então, a gente vai focar cada vez mais em trazer negócios que possam realmente modificar uma região como um todo, né? Então, essa é uma política sendo implementada no momento, o Porto está apontando para isso e eu convido aí os nossos ouvintes que acompanhem bem de perto o que vai vir aí no armazém a partir da próxima turma de incubação, que vai começar no ano que vem, que a pegada é essa. Então seria, desculpa interromper, mas seria tecnologia voltada para a comunidade? Seria isso? Não necessariamente. E não só para o empresariado? Não como necessariamente. É isso? Quando a gente fala de negócios de alto impacto, a gente está falando de realmente um exemplo bem besta que não tem a ver com tecnologia, mas para a gente entender. No começo da minha carreira profissional, eu fui trabalhar numa gráfica. Essa gráfica, ela ficava num local no centro, lá de Olinda, e a prefeitura deu um incentivo para que ela se deslocasse para uma comunidade, para um terreno bem grande, mas um dos pré-requisitos lá era justamente empregar o pessoal que estava lá, gerar emprego, gerar renda, e aí começou a gerar comércios locais ao redor, ou seja, o impacto, ele é social porque ele está gerando emprego, ele está gerando renda, desenvolvimento, e não pensado pelo bem social, e sim realmente a transformação de uma região. De uma comunidade. Que é a história do Porto Digital, né? O Recife Antigo, antes do Porto, era nada, era praticamente era um ambiente morto, né? de consumo de droga, de prostituição, e o Porto Digital transformou. É um case já há 18 anos de impacto social. Então, cada vez mais a gente vai apontar para startups que possam ter esse impacto social, que ela realmente cresça, se desenvolva, mas que ela possa gerar emprego, gerar renda, gerar uma transformação na sociedade que está ao redor dela. Eu já estive no Armazém da Criatividade várias vezes e também já estive fazendo trabalhos lá, né? E aí o que a gente percebe é que as empresas que estão incubadas lá dentro têm uma facilidade muito grande de tecnologia. Fotógrafos. Explica para quem está ouvindo a gente como é que funciona esta facilidade de você ser associado ou ser parceiro do Armazém da Criatividade. Então, lá, além de ter essa estrutura para orientar o negócio, a deixar de ser uma ideia, e como volto a falar, não é só para a pessoa que vai se incubar. Se você que está ouvindo a gente tem uma ideia, vai lá, liga para a gente, 3725-7000, agenda uma visita e vá conhecer o armazém, porque a gente vai sentar e vai falar, olha, qual é a tua história, o que você quer fazer da vida?
não, você vai se incubar. Não, não vai, você vai começar por aqui. A gente vai apontar um norte Tipo, para que você comece. Para entrar no armazém, usufruir do armazém, não precisa você chegar com um plano de negócio todo De jeito nenhum. formatado, bonitinho, não. Só basicamente, se você tiver uma ideia, vocês vão estudar a viabilidade e podem implementar, né? Telefona pra gente se quiser. Se não quiser, vai lá na recepção. Acho que o ideal é conhecer O e Ivan ver disse a que eu podia estrutura, vir né? aqui, pode vir. Conhecer a estrutura, tudo que o Que é armazém incrível, pode né? É um oferecer. lugar excelente. lindo, tecnológico ao extremo, desde a sua decoração até realmente o que tem lá. Mas aí me explica, Então, o que é que eu ganho indo pra lá? Além da gente receber e dar essa orientação, lá tem uma estrutura de laboratórios para que você possa realmente executar, ter contato com tecnologia e executar algumas atividades como se você tivesse na indústria. Então, por exemplo, a gente tem equipamento lá, uma impressora de mais ou menos R$300.000. Você não consegue ter um contato nisso nem se você for funcionário, porque aqui em Caruaru não tem uma impressora dessa. Sim. Tem que ir para Recife, lá só tem 3 ou 4. Seria a que impressora tem. 3D? Você fala? Não, é uma impressora UV, mas tem 3D Tem lá a 3D também, né? Eu quis dar um exemplo que é o equipamento mais caro Mais que a gente claro. tem, mas você vai lá e aluga por hora. A hora dessa máquina é R$75. Então é muito acessível para você ter um contato com equipamentos de produção gráfica, equipamentos de impressão 3D, fotografia para você fazer de foto de Instagram, a cinema, se você quiser, tem equipamento lá, tudo locável por hora. Tem um estúdio de produção musical também. Você que está ouvindo o podcast, se quiser criar o seu podcast, você pode ir lá. De gravar podcast a gravar um álbum para você publicar no Spotify, dá para fazer lá. Então essa estrutura ela também dá apoio não só para quem quer empreender, como também para o estudante, né? Então a gente recebe muito estudante das universidades, tanto pública quanto privada, que vão lá executar seus trabalhos, ter a experiência de ter uma formação melhor com essa base tecnológica junto, como também para o pessoal que às vezes tem um projeto, eu quero ser youtuber, eu não sei se isso vai ser um negócio ou não, vai lá, pega a câmera, grava, executa. Então é aberto ao público, não precisa necessariamente você ser um empreendedor, precisa que a sua ideia se encaixe no armazém. E se você não sabe se encaixa, a gente vai descobrir lá, né? Vai descobrir. Eu já fui a palestras também, então vocês alugam para palestras também. A parte educacional lá do armazém ela é bem forte. Não adianta só a gente ter equipamentos, estruturas, se a gente não puder explicar como isso funciona. Então, convido vocês a seguir a gente no Instagram ou no Facebook, procura lá Armazém da Criatividade Caruaru. A gente sempre publica uma grade não só de palestras, como de cursos também e oficinas. Boa parte disso é gratuito ou é uma inscrição bastante acessível. Logo quando a gente lança um treinamento novo, uma palestra, a gente já publica no Facebook, você já pode se inscrever e participar. Então, não só fazer, tirar do papel, como aprender e se conectar com as ideias é o que o Armazém pode oferecer também para você. Como é que tu avalia aí o contexto do interior de Pernambuco em relação às empresas, pessoas que estão inovando, estão buscando algo diferente? Tá num quantitativo assim, digamos, ideal, ou tem margem ainda mais para crescer? Tu acha que poderias ter um quantitativo maior em relação a outros grandes centros, em relação a outras cidades? A gente tem uma questão cultural, eu acredito que bem geral, no fim das contas. Não vejo muita diferença entre sul, sudeste, nordeste, não. A questão você tem uma molecada entrando no mercado, essa molecada tem muita vontade de inovar, elas não têm saco para fazer negócios tradicionais com o pai, com o avô, com o tio. E você tem o pai, o avô, o tio gerando dinheiro com negócios tradicionais e que ele não sabe como linkar, como trazer essa novidade, né? Então é uma questão cultural que vai muito além do agreste e que justamente essa conexão entre pessoas, ter o armazém, ter um ponto de encontro para você sentar lá, o tiozão e o sobrinhozinho e falar, isso aqui que vocês têm que fazer é o que a gente pode oferecer. É um trabalho de cultura. Como a gente vai fazer 4 anos agora, o primeiro ano do armazém, isso era inimaginável você conseguir juntar essas pessoas porque eles não sabiam nem onde se juntar, né? E é um trabalho de constância, tem que realmente participar, frequentar o armazém, frequentar as atividades lá, para que isso possa ser rompido e a inovação e os negócios tradicionais possam cada vez mais Eu estou navegando aqui no site do Armazém da Criatividade e achei alguns números bem interessantes, né? Aqui fala sobre os cursos e os laboratórios, horas de laboratório, 6.876 horas. Eventos e cursos realizados, 293.
né? Empreendimentos embarcados, 34. Explica pra gente o que é esses empreendimentos embarcados. Pra quem tá ouvindo a gente e não entendeu bem. Ninguém pegou um avião e foi não, né? Não. Foi, né? Foi, né? A ideia é decolar, né? Mas aí é o que deu certo, seria isso, esse número? São os ativos, digamos assim, né? Sim. Você tem os empreendimentos ativos e inativos. Quando a gente fala embarcado, a gente tem 3 níveis de embarcação, digamos assim. Uhum. Então, você que é um empreendedor individual, que ao invés de você trabalhar em casa, com seu notebook lá, e de repente toca a campainha, toca a música da água mineral, e tudo vai atrapalhando você no seu dia a dia, você pega seu notebook, bota debaixo do braço, assina o serviço de cowork do Armazém da Criatividade. É um espaço de mesa compartilhada de trabalho, onde você pode sentar lá e trabalhar e conhecer outras pessoas e gerar outros negócios. É a forma mais acessível de você estar dentro do armazém. Se você... Esse número aí que você falou de 34 não deve estar o coworking junto. O coworking tem bem mais gente do que isso. Tá? Não conta aqui não. A outra forma é o empresarial. Nós temos lá 15 salas empresariais, onde você precisa de um escritório, você loca. A média lá da locação é R$900 por mês, com energia e ar-condicionado incluso. Você só bota um link de internet e vai trabalhar. E a terceira forma é justamente você ser incubado, você entrar num programa desse de apoio, né? A gente vai abrir agora o Mind the Biz, que é uma parceria do Porto Digital com o Sebrae. É um processo de incubação de tiro curto, de 10 semanas. Então, não sei se já está no site ou essa semana próxima já deve estar no site, no Facebook. Então tem essas três formas de ingressar, de embarcar no Armazém da Criatividade. E na verdade você não está embarcando no armazém, você está embarcando no Porto Digital, né? Então você vai entrar como uma empresa de todo o ecossistema do Porto. Tem uma informação aqui também muito boa de a gente falar, que conectados empreendedores com novas ideias e soluções para problemas na região. Foram 11.276. É muita ideia. Como é que vocês lidam com essas ideias? Quando chega uma ideia estapafúrdia lá, fala, não, isso não vai dar certo. Mas como é que a gente vai dizer para essa pessoa que não vai dar certo? Existe um trato psicológico para o empreendedor não sair de lá meio chateado? Como é que faz isso? 11 mil é muita ideia, muita, né? Imagina. Deve ter umas que não tá e bem. E há quem diga que ainda, bicho, eu não tenho ideia. Não. Vê. Tem. Não pode ser boa, mas sim. Tem. Né? E aí, como é que faz? Porque a gente só tá falando coisa boa, né? Vamos falar da parte aí que você tinha que ter o jogo de cintura. Acho que ninguém nunca perguntou isso, né? Não. E tem tática pra isso, eu não sei se eu posso falar. Porque depois, se acontecer é uma tapinha isso, no ombro e um logo. Não, é muito fino o processo. Existe já os critérios técnicos, ou então é aquele já assim, consegue fazer o filtro. A gente vai ligar pra você. Não, essa não. Não, né? Essa não tem, não. No fim das contas, toda ideia que chega lá, a gente consegue dar um fim. Certo. Nem que o fim seja, olha... Infelizmente isso não é no Armazém da Criatividade. Você tem que procurar o Sebrae, porque lá tem um programa de orientação de plano de negócio tradicional. E o Sebrae tem isso lá. Então toda ideia realmente a gente consegue chegar no fim. Tem uns malucões que chegam com ideias sobrenaturais lá. A gente tenta ouvir, tenta respeitosamente entender a ideia dele, tal. né? Falar, olha, ok, muito bom, mas... Não é aqui no armazém isso, mas não é bem isso que a gente tá. E aí vamos torcer um pouco essa pergunta e apontar agora para as grandes ideias. Tem algum exemplo aí de ideia que você consegue lembrar assim de, pô, isso aqui, por que eu não pensei nisso antes? Não é? Porque a gente sempre quando vê uma grande ideia que é simples, porque as grandes ideias partem do princípio de que existe um problema e a pessoa achou uma solução para o problema e está trabalhando em cima dessa solução. Aí todo mundo passa a comprar. Usando como exemplo, bem simples, são as marmitas, né? Que tá fazendo o maior sucesso na cidade. Sim. As senhorinhas vendendo as marmitinhas a R$5, a R$6. Ninguém vai mais para casa almoçar. Chega lá, compra a marmitinha, come por R$6, por 5. Então ela ganha e a pessoa também ganha. Só como exemplo bem tolo. Mas não é tolo, não. O exemplo que você vai dar era justamente o que eu ia responder. Eu acho que a gente... Aí é opinião pessoal minha, já li isso em outros cantos, mas eu acho que a gente já está numa fase onde não surgirão novas grandes ideias exclusivas. É o que eu acho também, sabia? Então, por exemplo, surgiu o Uber. Beleza. Mas agora está na hora dos mini Ubers. Aquele cara que vai fazer uma solução que o Uber não faz porque ele não tem interesse, de repente é muito regionalizado
ele consegue atender até certo ponto, mas alguma coisa mais regionalizada ele não consegue. Então vai vir, As coisas vai vão chegar aquela nichando para pequenos públicos cada vez mais. Você vai trazer grandes ideias para pequenas realidades. Então é nesse caminho que eu acho que a tecnologia vai desenvolver. E se você olhar do ponto de vista econômico, social, isso é maravilhoso, porque quando a gente fala de inovação, a gente pensa em mega nerdões com aqueles óculos fundo de garrafa e estudando 20 anos de programação, e hoje a tecnologia você consegue colocar na mão de uma dona de casa, na mão de um estudante de segundo grau que está saindo, e ele consegue aprender 2, 3 coisas simples e executar um benefício tecnológico. E vão ser desenvolvidas cada vez mais soluções para aplicativos consolidados. E aí eu posso até citar um exemplo do Armazém da Criatividade mesmo. Hoje todo mundo se comunica por WhatsApp, isso é consolidado, não adianta querer sair disso. O Telegram tenta investir em marketing, não consegue cobrir, o WeChat e outras ferramentas não consegue, todo mundo usa o WhatsApp. Todo mundo aqui tá doido para acabar esse programa para olhar o seu WhatsApp, porque tá cheio de coisa pendente lá, então isso é fato. Então o que vão surgir cada vez mais são soluções para integrar o WhatsApp para facilitar alguma coisa. Nisso tem uma startup lá no Armazém da Criatividade, do primeiro processo de incubação, chamado Vende Moda, onde eles desenvolveram um meio de pagamento para integrar com o WhatsApp. Então eles já concluíram o primeiro ano, a incubação, eles foram da primeira turma, eles conseguiram aceleração no César. A aceleração é quando ele consegue captar investimento de terceiros, de um investidor anjo, para colocar... Vocês ajudam nisso também? A indicar como fazer, como chegar ao investidor? Sim, consegue. Inclusive, o processo de incubação é meio que um selo, né? Você está garantido, apresenta teu certificado lá para esse ciclo de investidores que o povo está dando. É quase como se fosse um fiador, né? Dar aquele certificação de assegurar que... E a ideia é boa. Então eles têm uma plataforma lá chamada Vende Moda para vender em grandes centros atacadistas, né? Vender da confecção para o distribuidor, e por causa dessa plataforma eles desenvolveram um meio de pagamento chamado PagChat para integrar com o WhatsApp, e você vender um produto, esse produto você leva para o WhatsApp, a pessoa vai comprar, já está lá o linkzinho de pagamento e tudo automatizado, você não precisa copiar e colar de um canto. Eles estão justamente trabalhando nisso. Então, a grande inovação, que é o WhatsApp, uma conversa, tendo uma solução local, regional, que vai atender uma demanda que provavelmente vai ser até expandida, mas é uma demanda que hoje não tem no WhatsApp. Ou o WhatsApp vai criar uma, ou ele vai chegar lá no Vende Moda e falar, quanto é essa porcaria de startup aqui? Eu quero dar 5 milhões para vocês. Coisas que Mark Zuckerberg adora, né? Fazer, certeza, né? E quando não faz, ele derruba. Porcaria de startup pro Facebook, que vale bilhões, né? Mas Pois é. É o famoso unir o útil ao agradável, né? Tem não é? Empresa aí por aí. Você estava falando também pra gente sobre uma outra startup lá do Armazém, que é uma que cria sites, não é isso? Que ela é ligada ao WhatsApp também? Não, isso não é... Não é do Armazém, não? Não é do Armazém ainda, não. Esse é um projeto paralelo meu, a gente está tirando do papel, chama WhatsApp Me. É uma startup que desenvolve sites para empreendedores, para que ele venda pelo WhatsApp, né? Então, só que o grande barato disso é que o sujeito ele cria o site pelo WhatsApp, conversando com a equipe, e ele paga apenas R$25 por mês por isso. Então é uma solução que o cara não tem saco para ir no Wix, por exemplo, no WordPress, ficar desenvolvendo, ficar tentando quebrar a cabeça. Afinal, ele não é um designer, ele precisa fazer lá, por exemplo, o artesanato dele, ele não tem saco de abrir um site. Então, no WhatsApp Me, o endereço é exatamente esse, whatsite.me. Ele bate papo pelo WhatsApp, daqui a pouquinho ele vai ver o site dele tá pronto, tudo interligado pela rede social, pelo WhatsApp. Inclusive, se ele posta alguma coisa no Instagram, o site vai lá, tira do Instagram dele e bota no blog automático. O que eu acho interessante do Armazém da Criatividade, e eu acho que vocês concordam, é que ele conseguiu trazer para o interior de Pernambuco uma notoriedade muito grande. Sim. Não é? A gente conseguiu importar ideias. A gente sabe que os caruaruenses, quem vive aos arredores da cidade, são muito criativos. E faltava uma vitrine para isso. Faltava alguém que dissesse, essa ideia é boa, a gente aprova, mostra para o mundo. Mudou muito a cara desse mundo tecnológico,
dessas pessoas que mexem com tecnologia quando olham para aqui para o interior? Eu acho que é uma boa marca para dizer, olha, aqui no interior tem coisas diferentes sendo feitas, olhe para nós com carinho. A gente recebe muita visita, muita comitiva de outros parques tecnológicos, de outras universidades, justamente porque eles querem entender o que danado está acontecendo aqui. Eu não acredito que eu vou passar pela BR, entrar numa rua esburacada, entrar no polo de confecção, que é a realidade, a gente passa ali a rua e de repente você entra num negócio, parece estar numa nave espacial, né? Eu vou contar um case de um músico que veio justamente saber qual era dessa e ele saiu daqui transformado. Tem um músico baiano que está radicado em São Paulo, chama Nikima. Eu até aconselho que vocês procurem no Instagram, Nikima. Nikima, ele já teve banda famosa, ele era o vocalista do Lampirônicos, trabalhou no Ministério da Cultura com Gilberto Gil, é um cara muito, muito engajado com cultura no geral, e ele escreveu uma narrativa de ficção num futuro pós-apocalíptico que não tem energia e onde a geração de energia passa a ser motivada através dos sentimentos do ser humano. Então o ser humano escuta uma música, ele gera energia e essa energia é captada. Essa é a história de ficção dele. Bom, essa história ele publicou num site, ele publicou o álbum no Spotify, e aí ele precisava fazer um show, e ele ouviu dizer que no interior de Pernambuco tinha um trem lá que ele tinha que conhecer, que tinha conexão com o negócio dele. Ele pegou o avião, veio pra cá, ele veio só pra isso. Ele saiu de lá, falou, vou lá ver que negócio é esse no interior de Pernambuco. Nikima chega lá, pessoa super gentil, educada, conta a história dele com muita paixão, a gente recebe, e aí eu começo, olha Nikima, tem essa máquina, tem isso, tem aquilo. Resultado da história, ele saiu de lá com a cenografia do show dele executada aqui em Caruaru. Então ele tem uma máscara de elefante, uns tecidos, umas coisas de fundo, a gente rodou tudo lá. Ele desenvolveu um jogo com a Mantos Game Studio, que é também uma empresa que foi incubada nossa. Ele não sabia que tinha um desenvolvedor de game aqui, o jogo desse álbum foi feito aqui. Ele pegou uma outra incubada nossa da segunda turma, a Line, fez toda a parte de roupa, de moda, do visual do show dele. Enfim, ele só não fez o álbum porque o álbum já estava pronto, mas todo o restante ele chegou aqui achando que ia encontrar, sei lá, um negócio aqui qualquer e tudo que faltava para ele sabe que pode desenvolver no armazém e a gente vive nessa conexão. Ele tem alguma ideia, ele executa alguma coisa, isso aí dá pra fazer aqui, não dá? Dá, fala com o Felipe da Mantos que é com ele que você vai fazer. Então, já roda no bastidor do Brasil a história de que tem alguma coisa estranha acontecendo em Caruaru e o pessoal vem pra cá pra saber qual é, no fim das contas. E assim, a gente tem esse polo muito forte em relação à moda. Mas fora o moda, o que é que tu vislumbra assim que pode trazer grandes insights, pode ter um destaque também maior aí, que a galera possa estar desenvolvendo novos produtos, novas ideias em relação a isso? De cara, assim, a moda ela é realmente o marco central do projeto, né? O pessoal de TI vem por tabela, porque tem uma formação de TI muito grande já no Agreste, então eles conseguem sentar lá, conversar com o pessoal para desenvolver soluções. Eu acho que o que vem por aí, uma terceira etapa dessa modificação, é o pessoal de design se conectar um pouco mais, o pessoal mais criativo. Na hora que a gente conseguir juntar numa mesa o pessoal de TI, de moda e de design, é onde eu acho que a gente vai fazer o amálgama que falta. Então, se você é estudante dessa área, pense com carinho de visitar o Armazém da Criatividade e entender o que está acontecendo ali. E isso é um movimento não só do Armazém. Grandes empresas de tecnologia mesmo, elas têm um setor de design porque elas sabem que o design é o cara que pensa fora da caixinha. O Steve Jobs usava o design como base da Apple, né? Então essa peça está faltando e tem uma outra peça também que isso está em execução também, é trabalho da nova diretoria, que é criar formações de acordo com a necessidade do mercado. O Porto Digital ele começou a fazer algumas parcerias com instituições de ensino para criar cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado também, que entregue soluções definitivas para o mercado.
Isso começou em Recife no mês passado, acho que foi com a Fiat, eu não lembro exatamente qual a empresa, mas a lógica Foi é a a seguinte. Fiat. Foi a Fiat. Wagner estava lendo uma matéria recente Isso. falando sobre isso. A Fiat tem uma demanda de desenvolvimento de algum problema dela, então ela entrega para a instituição, ó, eu quero uma pós-graduação que entregue essa solução. E aí ela, junto com o Porto, no caso foi a UNIT, se eu não me engano, Universidade Tiradentes, junto com o Porto, abre essa cadeira de pós-graduação, os alunos que estudam nela praticamente já vão sair contratados porque eles estão especializados naquele problema que não existe. E isso está Muito vindo bom. aqui para Caruaru, então fiquem bastante atentos na agenda do armazém, porque vão surgir informações nesse sentido que vão entregar valores que a indústria tradicional está precisando também. Então, se alguém gosta de tecnologia, gosta de inovação e tem uma boa ideia, o endereço é o armazém. Nem se não tem ideia, vai lá. Vai lá. Vai lá porque a gente tenta. Dizer assim, tenta cara, Uma hora vai ativar. aparecer a Diz assim, ideia. cara, eu quero fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer? Eu vou dar um exemplo. Eu uso esse exemplo que é exatamente a mesma coisa. Tem um seriado. Eu assisto na Netflix muita coisa fora do catálogo tradicional. Black Mirror. Não, fora A gente mesmo. Bem fora, feita né? muito Bem com fora, ele, é. Tem uma série argentina chamada Milenaus. Eu vou dar um pequeno spoiler, mas esse é o primeiro episódio. Eu Vai, considero conta aí que o pra primeiro gente. episódio não é spoiler. O sujeito é justamente uma pessoa da geração... qual é? Y, né? Z, eu nem Y. sei mais qual que tá, mas enfim. É, geração Y. Ele chega pro pai e fala, ó, fechei um negócio no cowork, vou começar a trabalhar segunda-feira. Aí o cara, ok, que bom, né? Você vai trabalhar em que? Ele, não sei, eu vou pro cowork porque eu vou ter uma ideia. E ele é meio malandrão, mas a história é justamente essa. Ele se inscreve no cowork, fica zanzando lá, batendo papo, não sabe o que tá fazendo. Daqui a pouco ele tá engajado lá com 2, 3 empreendedores e começou E a a gerar ideia um negócio. surge. É uma piada, né, que o pessoal fez aí nessa série, mas é de fato isso. Esteja lá no armazém, porque se você sente que precisa fazer alguma coisa, não sabe o que, conecte-se com pessoas, escute empreendedores, veja os cursos, alguma ideia, alguma coisa vai brotar, então Acho que o que até a aconteceu de própria, piada é verdade. né, a própria estrutura do armazém é inspiradora, né? Eu acho que demais. o ponto de partida talvez seja esse, o cara compartilhar, trocar uma ideia assim com quem realmente entende, porque às vezes você tem na sua cabeça algo e você acha, pô, isso deve ser a maior besteira da vida, isso não vai dar certo, isso não presta, eu vou rir. Mas aí quando o cara pensa, não, você compartilha, começa a trocar essa ideia, vê, diz, pô, há viabilidade, talvez não nesse caminho, mas segue desse jeito. Sim. Eu acho que o processo é esse. Uma das coisas que mais acontece com startups é um processo chamado de pivotar. Quase todas que entram lá, elas saem com outra ideia, elas não executam a ideia inicial do começo ao fim. O Vende Moda que a gente estava falando agora de meio de pagamento integrado ao WhatsApp era uma outra coisa quando eles se inscreveram no processo de incubação. Era ligado à moda, mas era outra ferramenta, outra sistemática da coisa. Então, o processo de transformar a sua ideia inicial, que aparentemente pode ser besta, ou pode ser nenhuma ideia, mas sim uma vontade, ela vai se transformar em algo mais concreto justamente com o passar do tempo e com a frequência nesse ecossistema. Por isso que a gente chama de ecossistema empreendedor. Você tem que conviver nele para poder se transformar. Muito bom. Aí foi o Adriano Medeiros, o Ruivão, né? Eu. Cara, a gente tem que chamar de Ruivão, porque senão ninguém vai reconhecer. A galera É sabe isso. realmente quem é, né? Sabe quem é? Não, não sabe quem é. Perguntar pelo Ruivão lá no Armazém da Criatividade, Aí todo sabe. mundo Já- vai saber quem Já o é. endereço é certo. É isso aí. Esse foi mais um podcast review, onde falamos sobre o Armazém da Criatividade, ele que é uma extensão do Porto Digital aqui no interior de Pernambuco. E tornou-se, né, um celeiro de muita inovação e muita tecnologia aqui para a nossa região. Fique ligado que toda quarta-feira tem episódio novo e sempre disponível no portal NE10 Interior. Para você que não conhece, o endereço é ne10interior.com.br ou então basta você procurar pelo Podcast Review ou Rádio Jornal Interior nas plataformas de áudio. Então você vai lá, escolhe sua loja preferida, seja ela Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Herdiz e tantas outras. Então, um forte abraço e até a próxima.